Bom, pessoal, então a ideia hoje é apresentar para vocês o microscópio petrográfico que é utilizado aqui no Laboratório Didático de Microscopia Petrográfica. Então, é um equipamento de pesquisa, um equipamento caro, sofisticado, que exige cuidados especiais. Então, no seu manuseio, vocês vão ter que observar vários cuidados para não causar algum problema ao equipamento, já que ele está aqui desde 1996 e continua em bom estado, funcionando, atendendo a gerações e gerações de alunos como vocês. Então, esse é o modelo que a gente tem, é um Olympus BXP40. BXP, o P é de petrográfico, de polarização. Então, é um microscópio que tem alguns componentes a mais do que o microscópio biológico convencional. Vocês podem ver, é um equipamento bastante impressionante, vários componentes. O que a gente vai fazer em seguida é repassar os componentes desse microscópio com algumas observações sobre o funcionamento de cada uma de suas partes e algumas recomendações dos cuidados que vocês têm que ter na utilização e na manutenção desse aparelho. Bom, então vamos proceder à montagem do nosso microscópio. Apenas avisando aos navegantes que essa desmontagem não pode, não deve ser feita por ninguém que não entende do assunto. Então foi feita excepcionalmente para mostrar para vocês os diferentes componentes e para uma visualização mais fácil. Então a parte maior, o pedaço maior do microscópio é a estativa. Então é isso que sobrou aqui, de onde eu tirei todas as demais peças. Então a estativa é o suporte no qual se encaixam todos os componentes. Além disso, é dentro da estativa que está embutida a parte elétrica e a parte de iluminação. Depois a gente vai ver do outro lado onde que é a fonte de luz, onde que a luz chega. O cabo é ligado aqui no microscópio e é ligado na tomada que nós temos aqui nas mesas. Essa peça é o porta-lâmpada. Aqui temos uma lâmpada de halogênio de 30 watts. E ela se encaixa aqui. Então, essa seria a parte elétrica. Aqui essa mesa ela está conectada numa tomada no chão. Então, se por acaso o microscópio não quiser ligar, vocês têm que verificar o cabo, se ele está ligado, que às vezes alguns colegas de vocês, engraçadinhos, tiram para colocar os celulares, para carregar os celulares, esquecem de ligar de novo. Então, a gente liga, desliga e não acontece nada. Ou se a mesa está conectada, que também pode acontecer de alguém ter desconectado. Se ainda assim não liga, então pode ser outro problema. Aqui temos o seletor de voltagem de 110, 220 volts. Esse é um equipamento meio antigo, então não é multivolt. Então, tem que estar selecionado para 110. Novamente, alguns colegas engraçadinhos, às vezes vêm aqui, por não ter o que fazer melhor na vida, ficam trocando esse botão. Então, isso é o que vocês têm que fazer, caso o microscópio não haja nenhum sinal, nenhuma luzinha acenda. Então, agora está o microscópio pronto para ser ligado. A parte de como ligar o microscópio, o botão liga-desliga é aqui atrás, né? Então o círculozinho branco é desligado, o tracinho vertical é ligado. Quando a gente aciona o botão liga-desliga, deve acender essa luzinha verde aqui na escala que vai até a intensidade 6. Esse botão lateral aqui, ele é o regulador de intensidade. Então, conforme a gente aciona, a intensidade vai aumentando. Esse botão verde, se acionado, ele pula automaticamente para uma intensidade pré-fixada. Nesse caso, foi fixada então uma intermediária em torno de 4. Normalmente a gente não utiliza e trabalha com a intensidade variável, porque para aumentos menores a gente usa menos intensidade de luz, para aumentos maiores, uma intensidade maior de luz. Então, e a luz, então, que é gerada aqui na lâmpada, ela passa por toda essa base da estativa, então chega aqui num espelho e esse espelho reflete essa luz e ela vai sair aqui na fonte de luz
na base da estativa. Então aqui começa o percurso da luz, que depois vai passar por todos os componentes ópticos que a gente vai agora colocar à medida em que a luz atravessa. Primeiro, vamos colocar aqui um filtro, que é um filtro que se chama de luz natural, luz diurna, porque a luz da lâmpada ela é muito amarelada. Então, esse filtro tende a corrigir para que a luz seja mais parecida com a natural que a gente observa. A primeira peça que a gente vai montar agora na estativa do microscópio é o suporte da platina rotatória, que é essa peça aqui. Então tem esse círculo sobre o qual a gente vai encaixar depois a platina rotatória, e esse conjunto de vários componentes aqui embaixo é o chamado conjunto subplatina. Então aqui nós temos um filtro polarizador inferior, que é esse aqui. Ele é rotacionável, mas não deve ser rotacionado regularmente, só para ajustes. Temos a centragem aqui do conjunto todo, um diafragma que vai fechar ou abrir o caminho da luz, então podemos escurecer e causar efeitos sombra para algumas observações, e temos o condensador que pode ser inserido ou retirado do caminho da luz. Esse filtro polarizador inferior, que a gente chama simplesmente de polarizador, é um filtro onde a luz que vibra em todas as direções vai atravessar, ele vai absorver a maioria das direções de vibração e só vai permitir a passagem de uma determinada direção. Então, mais adiante a gente vai deduzir qual direção é essa. Então, essa aqui é a luz que sai dali da base do microscópio. Começa a sua viagem passando por esse filtro, passa pelo diafragma e, se for necessário, eu posso inserir o condensador que a gente usa para determinadas observações, as chamadas análises conoscópicas, no caminho dela. Então, vai formar um cone de luz para determinadas observações. Bom, então vamos agora instalar essa peça e em cima dela a gente instala a platina giratória. Então essa peça, o porta-platinas, ele será encaixado aqui nesse trilho. Então tem o seu parafuso de fixação. A altura dela vou ter que regular depois, com cuidado, dependendo da posição dos demais componentes. Então nessa peça eu vou encaixar agora a platina giratória. Essa platina giratória ela é graduada em 360 graus, de 0 a 360, e ela é giratória. Então, uma das características do microscópio petrográfico é que eu tenho que centrar todos os componentes num eixo que passa bem no centro dessa platina e que vai ter que coincidir com o centro de cada objetiva que nós vamos instalar. Então, instalando a platina giratória, ela tem que encaixar nesse trilho aqui. Então, eu coloco nessa posição, tem um sistema de molas que prende, e eu tenho que encontrar a posição em que ela fica fixa com esse parafuso de regulagem aqui exatamente para frente. Então agora ela está posicionada, está girando, e falta colocar aqui a mesinha central sobre a qual as lâminas vão ser posicionadas. Então a nossa platina giratória está colocada. Falta a parte de regulagem, de centragem dela, mas isso a gente vai fazer depois com as objetivas já colocadas. A platina está instalada, então agora falta ver a parte de regulagem da altura dessa platina. Então aqui nós temos os botões de focalização. Então quando mexemos nesses botões, a platina sobe e desce procurando a posição de foco da objetiva correspondente. Então temos um botão maior, que a gente chama de botão de foco macro, e esse micro, que é um ajuste mais fino. Atrás dos botões em direção ao corpo aqui, existe um botão
que regula a dureza com que esse botão gira. Se ele estiver muito solto, a platina vai descer só pelo próprio peso. Então nós temos que regular esse botão de tal maneira que o foco seja suave, o botão possa ser movimentado com facilidade, mas ao mesmo tempo permaneça no lugar onde a gente quer que fique. Esse botão não deve ser manuseado pelo usuário. Isso aqui deve ser regulado por algum técnico, por alguma pessoa, algum professor que entenda do assunto. Outro botão de focalização, só que do conjunto subplatina, é esse botãozinho aqui. Então, tenho ele do outro lado também. Quando eu mexo nesse botão, o conjunto subplatina sobe e desce. Então, ele serve para focalizar especificamente o condensador. Bom, e no conjunto subplatina, para reforçar, vou abaixar um pouquinho o conjunto subplatina para ficar mais visível. Então, aqui temos a graduação do polarizador inferior, do polarizador de saída. Tá? Então, ele deve estar sempre nessa posição de 0, quando está bem calibrado. Tem o diafragma, então esse botão aqui que fecha a luz e abre o campo de luz. Tenho o próprio condensador, então com seu botão sobe e desce. E esses dois botões são os botões de centralização do condensador. Ou seja, quando o condensador está inserido, vou ter que centrar ele para que a luz dele fique exatamente no caminho, na centragem do microscópio, através desses dois botões. Próxima peça que a gente vai colocar no microscópio é o porta-objetivas, também giratório. Então, podemos ver que nós temos lugar para 4 objetivas, 3 estão instaladas, um lugar está vazio. E aqui temos uma objetiva vermelha de aumento menor, de 4 vezes, uma de aumento intermediário, marcada com amarelo, de 10 vezes, e a objetiva de maior aumento, em azul claro, de 40 vezes. Essas são objetivas específicas para usar em luz polarizada, uma vez que os seus componentes ópticos das suas lentes não podem provocar uma polarização na luz que atravessa. Então, é uma ótica especial, especificamente para microscópios de luz polarizada. O quarto lugar para objetivas está vazio nesses microscópios, ele pode ser usado como uma lupa. A gente vai ver mais adiante, então, que eu posso usar uma combinação da lente de Bertrand, que a gente vai instalar mais adiante, com esse buraco, e você tem um aumento menor, como se fosse uma lupa, você tem uma imagem de um campo maior. Então, esse porta-objetivas ele é giratório, então eu posso selecionar a objetiva que está em uso, né? E as objetivas elas são centráveis, outra característica dos microscópios petrográficos, exceto a objetiva de 10 vezes que eu utilizo para centrar a platina. Então, vejam que do lado de fora aqui eu tenho, dos dois lados de cada objetiva, eu tenho buracos. Através desses buracos eu coloco ferramentas para centrar as objetivas, exceto na de 10, onde esses buracos estão fechados com taruguinhos de borracha. Então, esses taruguinhos nunca devem ser retirados, que é justamente para fixar, para definir a objetiva amarela de 10 vezes como padrão para a centragem da platina. Então, agora vamos instalar o porta-objetivas no microscópio. Então, instalando o porta-objetivas, ele tem um trilho no qual ele se encaixa, ele tem que ser encostado até o fim. E agora fixamos ele através desse parafuso aqui. Bem firme. Então agora o porta-objetivas está no seu devido lugar e as objetivas podem ser selecionadas conforme necessidade. Em seguida, vamos instalar o filtro polarizador superior, que a gente chama de analisador. Então esse outro filtro, que agora vai ser instalado com a posição transversal em relação ao inferior, vejam que nesse filtro eu tenho essa flechinha dupla
Essa flechinha define ou marca a direção de vibração da luz que atravessa esse filtro polarizador. A direção de vibração do filtro inferior, aquele que está na base do microscópio, na base do conjunto subplatina, é ortogonal a essa direção. Então, se eu não tenho nenhum objeto na platina e os dois filtros estão inseridos um em cima do outro, a luz que passa vibrando numa determinada direção, ortogonal embaixo, e vai atravessar esse outro filtro, vai ser totalmente absorvida. Então, o campo vai ficar escuro. Então, quando a gente insere esse filtro analisador, se eu não tiver nenhum objeto interferindo na passagem da luz aqui na platina, um mineral, por exemplo, então o campo estará completamente escuro, porque o analisador, o filtro polarizador superior, vai absorver a luz que chega vibrando ortogonal à sua direção. Adicionalmente, vamos colocar um objeto, que a gente chama de um objeto auxiliar, nesse caso, objeto auxiliar lambda, que é um filtro também, um tipo de filtro, que provoca um certo atraso no caminho da luz. Então, esse aqui é um objeto, uma placa de gipso ou de quartzo, de 530 nanômetros, né, que temos a orientação óptica dele, então a direção gama, isso vocês vão ver depois nas aulas com cuidado. Ele é inserido dentro do próprio analisador, e pode ser inserido, pode ser removido, assim como o analisador pode ser também removido do caminho da luz. Então, com isso, nossas objetivas e nossos filtro e objeto auxiliar estão instalados. O próximo componente que vamos instalar, que é um componente específico também dos microscópios petrográficos, é a lente de Bertrand. Então, esse é o conjunto que contém a lente de Bertrand. Então, aqui temos uma vareta que aciona a lente de Bertrand. Então, quando eu aciono essa vareta, a lente é inserida ou retirada do caminho da luz. Então, esse componente a gente utiliza para um tipo de análise óptica especial, que é a análise conoscópica, quando a gente forma as chamadas figuras de interferência, que são muito importantes para a determinação dos minerais. Então, vamos instalar essa peça logo acima das objetivas. Então, aqui temos que alinhar a peça com cuidado e, novamente, fixar com esse parafuso que não deve ser acionado por ninguém mais, a não ser alguém autorizado a fazer esse trabalho. Por cima do conjunto da lente de Bertrand, agora a gente vai instalar o tubo binocular. Então, no microscópio binocular, temos dois tubos que vão receber as oculares. Essa peça vem encaixada logo acima, novamente alinhada cuidadosamente e fixada por cima do conjunto da lente de Bertrand. Em seguida, vamos agora instalar as oculares, o par de oculares. São oculares também específicas para a luz polarizada, de aumento de 10 vezes e campo de 22, que é um campo bastante amplo. Então, uma ocular vem do lado direito, a outra do lado esquerdo. E agora vamos mostrar as diferenças entre essas duas oculares e como é que a gente regula o tubo binocular. Há uma diferença entre essas duas oculares. Então, essa ocular que está à minha direita é a ocular que contém o retículo em cruz, que é a referência para todas as medidas cristalográficas que a gente vai fazer. Notem que eu tenho aqui um tracinho e um tracinho embaixo no tubo, onde ele encaixa no tubo. Nesse caso, eu não tenho uma posição fixa, em alguns microscópios acontece isso, então eu tenho que trabalhar sempre com esses dois tracinhos perfeitamente alinhados. Quando isso acontece, eu sei que a direção, os dois braços da minha cruz, estão perfeitamente paralelos às direções de vibração do polarizador inferior e do analisador. Então, a partir disso, eu posso realizar medidas de como fica a orientação óptica dos minerais.
A ocular esquerda, ela tem anel riscado, que é para poder ser focalizado. Ou seja, com essa ocular direita, eu focalizo o retículo em cruz, ajusto esse retículo para a posição paralela à direção dos polarizadores, eu focalizo a imagem, aqui embaixo no botão de focalização, e em seguida eu ajusto a imagem na ocular esquerda para que a imagem fique confortável. Agora falta colocar a proteção das oculares, que são esses olhetes de borracha, para evitar que a gente suje ou risque a superfície das oculares, que devem ser limpas apenas com muito cuidado, com produtos específicos. E agora falta apenas a regulagem da abertura. Então aqui temos essa reguinha, temos o ponto branco aqui, que é a referência, e abertura em milímetros. Essa abertura é a distância interpupilar, que varia de pessoa para pessoa. Essa distância interpupilar teria que ser medida para cada aluno separadamente, com uma régua, ou pode ser deduzida apenas olhando no microscópio e procurando a posição mais confortável para a formação da imagem. Então, cada aluno, cada pessoa deve regular a abertura das oculares de acordo com a sua distância interpupilar própria. Então vamos mostrar rapidamente como é que a gente trabalha então com o microscópio. Tenho aqui uma seção delgada petrográfica ou lâmina petrográfica, que consiste em um sanduíche, onde tem uma fatia de vidro mais grosso aqui embaixo. Sobre ela eu tenho colado uma fatia extremamente fina de rocha ou mineral, com a espessura de 30 milésimos de milímetro, e por cima uma lâmina mais fina, a chamada lamínula. Então essa fatia de rocha ou fatia de mineral no meio, ela é praticamente transparente ou translúcida, e a luz vai atravessar essa lâmina, a luz polarizada que vem de baixo vai atravessar essa lâmina, a luz polarizada vai interagir com o retículo cristalino dos minerais, então vai sofrer alterações, vai passar então pela lâmina e vai chegar nas objetivas e passar pelo polarizador superior, pelo analisador, sofrendo novas interferências. O resultado disso, quando a imagem chega no ocular, são feições que mudam e que permitem determinar de que mineral se trata em cada caso. Bom, então a gente coloca a lâmina aqui na platina giratória. Vamos ligar a luz do microscópio, aumentar a sua intensidade. Então, podemos ver que a luz já está atravessando a nossa seção delgada. Bom, ajustamos o microscópio para o nosso conforto, a distância interpupilar. E agora, essa platina giratória, ela permite que a gente posicione o mineral de maneira variada em relação às direções de vibração da luz que passa pelos filtros polarizadores. Então, essas interferências que vai sofrer em diferentes posições é que vão ajudar a determinar de qual mineral a gente está tratando. Então, aqui eu posso observar apenas com a polarização simples, ou seja, apenas a luz polarizada que atravessa a lâmina vindo do conjunto subplatina, ou posso inserir o analisador e então essa luz que atravessou o mineral vai sofrer uma nova polarização e aí eu terei as cores de birefringência ou cores de interferência como as que estão no cartaz fixado em cima na lousa. Então a lâmina está posicionada, então ajustamos as oculares, focalizo a cruz, focalizo a imagem e ajusto o foco da ocular esquerda. Agora está tudo como deve ser. E agora posso proceder à análise da lâmina, procurando os minerais e descrevendo as suas propriedades ópticas. Posso fazer isso com luz polarizada simples, com luz polarizada cruzada, fazendo figura
de interferência, então com a lente de Bertrand, determinando o sinal óptico, enfim, todos os procedimentos de ortoscopia e conoscopia que vão me permitir determinar os minerais que ocorrem, que fazem parte dessa rocha.